Parou tudo. O Fed está em campo e cada passo dele pode mudar o ritmo do jogo mundial. Dólar, bolsa, juros, inflação. Quando esse nome aparece nas manchetes é sinal de que tem mudança vindo aí. E não essa pra gringo de Wall Street, não. Isso bate aqui no Brasil, entra na sua parcela mensal, mexe no seu emprego e até no preço do pastel na feira. O problema é que muita gente nem sabe o que é o Fed, só sente a pancada depois. Então hoje vou te explicar o que é esse bicho, por que ele está tão em alta e como se proteger se o apito dele virar contra. Fed é a sigla para Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele faz o mesmo papel do Banco Central aqui no Brasil, cuida da política monetária. Só que como os Estados Unidos são a maior economia do planeta, o que o Fed faz o resto do mundo sente, incluindo o Brasil. O foco dele é duplo: manter a inflação sob controle e garantir que a economia esteja gerando empregos. Eles chamam isso de Dual Mandate, ou mandato duplo. Em campo, isso significa o seguinte: se os preços estão subindo demais, o Fed sobe os juros para esfriar o consumo. Se o desemprego está alto, ele pode cortar os juros para estimular a economia. É o técnico tentando fazer o time atacar sem deixar a zaga aberta. É o mesmo princípio do que o Banco Central vem fazendo aqui no Brasil. E como o dólar é a principal moeda global, qualquer mexida nos juros americanos balança o placar do planeta todo. Mas quem é que decide tudo isso, afinal? Vamos conhecer o Comitê Técnico. As decisões de política monetária nos USA são tomadas por um grupo chamado FONC, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto. É como se fosse a comissão técnica da seleção, com representantes do Fed de várias regiões do país. Eles se reúnem 8 vezes por ano e cada reunião é acompanhada de perto pelo mundo inteiro. É bem parecido com o que acontece com a Selic aqui no Brasil. Nesses encontros, eles anunciam se vão subir, cortar ou manter os juros e soltam um comunicado explicando o motivo. Também divulgam um gráfico curioso chamado Dot Plot, onde cada pontinho representa a expectativa de um membro do comitê sobre a taxa de juros no futuro. Tipo quando o técnico coloca a tática de treino no quadro. Mostra se o time vai para frente ou segura o jogo. E ainda tem a coletiva do presidente do Fed, que costuma ser tão ou mais importante que a decisão em si. Porque o tom da fala, as palavras escolhidas, tudo isso influencia como o mercado vai reagir. Mas beleza, Carlão, eles decidem tudo isso para quê? Com que ferramentas eles mexem no jogo? O principal instrumento do Fed é a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Essa taxa influencia tudo, desde o financiamento de uma casa nos USA até o valor do dólar no mundo. Se o Fed aumenta os juros, ele está apertando a marcação. O crédito fica mais caro, o consumo diminui e os preços tendem a baixar. Se ele corta, é como abrir o meio de campo. O dinheiro circula mais, as empresas investem, a economia respira. Mas não é só isso. O Fed também mexe no próprio balanço, comprando ou vendendo títulos no mercado. Isso injeta ou retira dinheiro do sistema financeiro. É como mudar o esquema no meio do jogo. Ou deixa mais solto, ou trava a partida. E por fim, tem o discurso. Às vezes o Fed não muda nada na prática, mas só de dizer que está observando ou que pode agir, o mercado já responde como se ele tivesse feito um golaço. Por isso, cada vírgula vira manchete. E por isso também, nos últimos dias, todo mundo começou a olhar para o Fed com mais atenção. Antes da gente seguir com o jogo, se isso aqui está te ajudando a entender melhor esse campo minado que é a economia, já mete o dedo no botão de se inscrever, segue o canal e curte esse vídeo para ajudar o canal. E aproveita para comentar aí embaixo que outros assuntos você quer ver aqui no canal. Mas afinal, o que ele aprontou agora que está todo mundo falando dele? O motivo do burburinho é simples. O Fed está prestes a mudar o rumo do jogo. Desde 2022, os Estados Unidos estavam num ciclo de alta de juros para conter a inflação, que saiu do controle pós-pandemia. Agora, em 2025, com a economia americana começando a dar sinais de cansaço e a inflação voltando aos trilhos, o mercado acredita que chegou a hora de virar o jogo, cortar juros. E quando essa expectativa cresce, todo mundo se posiciona. Os investidores tentam antecipar os movimentos, o dólar começa a oscilar, as bolsas reagem e até os preços das principais matérias-primas sentem. Mas tem um detalhe: ninguém tem certeza se o corte vai ser agora ou mais para frente. E é por isso que cada reunião do Fed vira final de Libertadores. O pessoal quer saber, vão mudar o esquema ou manter a retranca? E se mudarem, o que acontece aqui no nosso campo? Quando o Fed começa a cortar juros, o dólar tende a perder força no mundo. Isso significa que aqui no Brasil o real pode se valorizar em relação ao dólar.
Se isso acontece, o impacto é direto em várias áreas. Importar produtos fica mais barato, o turismo em dólar pesa menos e até o custo de combustível e eletrônicos pode cair com o tempo. Para quem investe, um Fed mais suave aumenta o apetite por risco, e isso pode ajudar a Bolsa Brasileira, já que o gringo volta a olhar com carinho para o nosso mercado. Por outro lado, se o Fed sobe juros ou dá sinal de que vai manter a pressão, o dólar pode disparar, o custo de vida sobe e os investimentos de renda variável sofrem. E mesmo quem nem investe, sente isso no parcelado, no supermercado e até no aluguel. Ou seja, você até pode não saber o que é o Fed, mas ele está lá, escondido mexendo no seu bolso. Então, como é que a gente se protege desse juiz gringo? Aqui a tática é clara. Não tente adivinhar o jogo. Jogue com inteligência. Primeiro, tenha sua reserva de emergência organizada. Isso é o básico do básico. Como começar a escalação pelo goleiro. Depois, se você vai viajar ou pagar algo em dólar, evite comprar tudo de uma vez. Vai comprando aos poucos com estratégia. Isso chama-se DCA, mas pode chamar de parcelar o câmbio que o povo entende. Se você investe ou quer investir, não monte um time só com atacante. Diversifique. Um pouco de renda fixa, um pouco de variável. E, se fizer sentido, uma parte em dólar, mas sempre de acordo com o seu perfil. E lembra, o jogo do dinheiro não se ganha com emoção. Se decidir por impulso, você vira o zagueiro que recuou a bola muito fraca e entregou o gol. Então, paciência, estratégia e olho no juiz. O Fed não é vilão nem salvador da pátria. Ele é o árbitro desse grande jogo chamado economia global. Se você entende como ele apita, joga com menos susto e mais preparo. Porque no fim das contas, não adianta só correr atrás da bola. Tem que entender o jogo. Ou você começa a controlar o jogo, ou o câmbio entra tabelando na sua área. Se curtiu o papo, não esquece de se inscrever no canal e seguir o conteúdo, porque tem muita jogada ensaiada por aqui ainda. Toda semana tem vídeo novo para te ajudar a driblar os perrengues financeiros e jogar bonito com o seu dinheiro.